Bom, vamos falar um pouquinho aí agora de... Na verdade, eu pretendo fazer uma revisão sobre engenharia de software, mas enquanto a Josi não chega para fazer o resumo, vou falar um pouquinho de usabilidade, HTML, CSS, um pouquinho mesmo, 5 minutos. Vocês já tiveram aí bastante informação de banco de dados, né? O Edu aí é o cara de banco de dados, é tanto conhecimento que desceu da cabeça e veio para a barriga, porque... Caiu o cabelo. E caiu o cabelo também. Eu não gosto dessa brincadeira de cair cabelo, não. Mas então, pessoal, é o seguinte, a parte de tecnologia de internet, fazer uma revisão é até um pouco complicado, eu decidi não colocar na nossa matéria, porque a parte, por exemplo, de HTML, o que tem que saber de HTML? Vocês não têm que saber a característica, na verdade o principal não é entender a característica, não é entender para que funciona, isso é o básico, isso todo mundo tem que saber. O HTML é para fazer a estruturação de documentos que vão ser apresentados. O importante é vocês saberem olhar um código e interpretar o que aquele código faz. Então, como eu falei para vocês na nossa aula, o pessoal que fez as aulas de IBGE, HTML, por exemplo, a FGV ela costuma cobrar muito código. Então eu coloco um exemplo lá e você tem que funcionar como um interpretador. Você tem que saber, por exemplo, como que uma tabela seria apresentada no HTML. Então você tem que ser capaz de entender ali as principais tags. Saber que primeiro eu vou ter, na tabela eu tenho o elemento tag table, tem que ter o TR e o TD, um representando as linhas e outro representando as colunas. Tem que saber isso. As questões que nós fizemos, a maioria das questões da FGV, elas são todas colocando um pedaço de código e a gente tendo que interpretar aquele pedaço de código e saber qual seria o resultado final daquele código. É difícil. Então, saber, por exemplo, uma lista, saber a diferença de uma lista ordenada para uma lista desordenada. É fácil, isso aí a gente viu lá, é a questão do inglês. Como é que é lista ordenada em inglês? Order list. Então eu vou ter um OL, e aí esse OL vai representar minha lista ordenada. E dentro dela eu vou ter o quê? Vou ter uma lista de itens. Como é que é lista de itens em inglês? List items. Então a mesma coisa, eu vou ter aqui o LI representando os meus elementos de lista. A diferença vai ser, se ela é uma lista ordenada, eu vou ter os valores aqui, por exemplo, teste, isso aqui apareceria como? Sendo interpretado por um navegador. Um ponto teste. E se fosse uma unordered list? Apareceria como marcador e teste. É isso que vocês têm que saber, lógico que não só com a parte de lista, mas tabelas principalmente, tabela costuma cair muito, e a tabela dependendo da complexidade, dependendo da quantidade de colunas e de linhas, pode ficar confuso interpretar. Figura, como que uma figura é apresentada, como que um texto vem apresentado na sequência de uma figura, tudo isso é importante. E aí a gente cai na parte de CSS. CSS ele é uma linguagem que vai servir para definir estilo nos seus documentos HTML, nos seus documentos web. Então por que existe o CSS? Primeiro, para você não precisar colocar num documento HTML regras que são específicas sobre a apresentação, sobre o estilo daquele documento. Então, para você ter um conceito que é chamado de separação de responsabilidade, você trabalha com uma outra tecnologia. O HTML ele é bom em quê? Ele é bom em estruturar documentos web, em formular o esqueleto de como que o documento vai ser exibido. O CSS não, ele é bom em colocar estilo. Então, ele vai ser bom em definir cor, definir tabulação, definir espaçamento, fundo, tipo de fonte, tudo que se refere a estilo do documento é o CSS que vai colocar essas informações. CSS a gente tem que ser capaz de olhar e entender a informação, mas a gente tem que saber característica também. Por exemplo, a gente tem que saber característica de prioridade do CSS. Existem 3 formas de a gente definir um código CSS. A gente pode definir o código CSS. Temos o nosso documento HTML, e a gente pode colocar lá dentro desse documento HTML um link para um documento CSS. Alguém sabe me dizer como que se chama essa forma de referência? Como? Externo. Por que externo? Porque eu estou definindo um link dentro do meu documento HTML por um arquivo externo. Alguém sabe me dizer aonde dentro do HTML eu tenho que definir esse link? Dentro do head. Exatamente. Dentro do head, eu vou ter definindo aqui o meu elemento que vai ser o meu link. Tem uma outra forma também. Posso pegar o meu próprio documento HTML e dentro desse documento HTML eu vou ter um pedaço onde eu posso escrever o meu código CSS. E depois eu começo o meu documento HTML em si. Começo o meu corpo, por exemplo.
Aonde que eu escrevo isso dentro do meu HTML? Dentro do head também. Vou escrever dentro do head. E que tipo de referência vai ser essa? Interno. E eu tenho uma outra referência, que é quando eu escrevo a estilização dentro do meu próprio elemento. Então eu tenho, por exemplo, meu elemento HTML, supondo que eu estou dentro do body, eu tenho lá o elemento P, e aí eu posso definir um atributo chamado style, e defino aqui color black. E aí, não teve intervalo ainda, tá, pessoal? Vai ter intervalo, fiquem tranquilos. Tá? Só estou adiantando um pouco outras coisas para dar tempo da Josi chegar aqui. Como é que é o nome desse tipo de referência, utilização do CSS? Inline. Então vamos lá. O CSS ele trabalha com a ideia de colocar estilo em cascata. Eu poderia ter, por exemplo, o mesmo estilo, na verdade, 3 referências de CSS. Eu poderia ter um documento CSS onde dentro dele eu tenho um link para um documento externo, eu tenho código dentro do head e eu tenho código dentro dos elementos. Eu poderia ter essas 3 combinações dentro de um mesmo documento HTML? Poderia. O que aconteceria se nos 3 locais eu tivesse definindo que a cor vai ser preta? Beleza, aí nesse caso é óbvio, né? Foi um exemplo meio estúpido, né? O que eu teria se tivesse aqui o arquivo externo definindo uma cor azul? A referência interna definindo a cor vermelha. E aí, o último inline definindo a cor preta. Agora sim. Qual que valeria? Sempre o mais específico. A ordem de prioridade é sempre do mais específico para o mais genérico. Então ele vai receber o inline. Se o externo tivesse como importante. Beleza, vamos lá. Sempre, então, a regra é essa. A regra é sempre do mais prioritário para o mais genérico. Aqui, se eu tivesse, por exemplo, definindo cor de fonte para Arial, no externo, e defino aqui a cor vermelha e nesse a cor preta, como é que ficaria meu elemento final? Ele receberia a cor, mesmo eu tendo outro item do CSS definindo outra propriedade? Ele receberia a fonte que esse está definindo? Sim, essa é a ideia do cascata. Aqueles que não se repetem, ele recebe. Se não houver nenhum outro sobrepondo, vai manter aquela e adiciona os mais específicos forem declarando. Essa é a regra. Existe alguma forma de eu burlar essa regra? Existe. Como? Definindo exclamação important. Se eu defino isso aqui eu estou dizendo o seguinte: ignora a regra, sou eu que sou o mais relevante aqui. Então, se tiver o importante lá no arquivo externo, qual regra que eu vou utilizar? Do externo, porque o importante acabou com essa regra de prioridade. Outro ponto dentro do CSS que também é muito importante: saber diferenciar isso aqui disso aqui. Por quê? Porque a maioria das questões elas vão cobrar para a gente a diferença de quando eu estou associando um estilo a uma classe ou quando eu estou associando um estilo a um ID. E qual a diferença? A diferença é que um ID é único. Um ID seria o nome que o meu elemento teria dentro da minha página HTML. Então eu teria lá no elemento, vamos supor, esse mesmo elemento P aqui. Imaginar que agora eu coloquei para ele um ID igual a teste. Esse mesmo elemento P, além do ID, ele tem uma classe. O que é uma classe? Uma classe seria um conjunto de informação. Imagina que eu tenho mais de um elemento e eu quero que todos eles recebam as mesmas propriedades. Então eu defino esses meus elementos todos pertencendo à classe fundo azul. O que a classe fundo azul vai fazer? Ela vai definir lá que a cor de fundo vai ser azul. E aí eu defino isso, defino que ela é da classe fundo azul. O que acontece agora se a minha classe fundo azul recebe uma cor azul e o meu ID recebe a cor vermelha? O que vai acontecer? Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem esse código aqui. ID fundo azul e aqui teste. E aí eu tenho aqui dentro especificando que a cor é azul. E o teste dizendo que a cor
é vermelha. Como é que vai ficar esse elemento aqui? Vai ficar o quê? Azul? Não, pessoal. Vai ficar o quê? Também não. Eu estou definindo que o ID é fundo azul. Ele tem ID fundo azul? Não tem. Vocês caíram na própria pegadinha que eu falo para vocês não caírem. Cuidado com isso aqui. Tem alguém chamado ID fundo azul? Não. Tem alguém chamado classe teste? Não. Então, troquei aqui. Classe fundo azul e ID teste. Beleza. E agora? Agora vai ser vermelho. Por quê? Porque é sempre o mais específico. O que é mais específico? A classe ou o ID? O ID. Então, nesse caso, sempre o mais específico. Essa é uma outra prioridade que os exercícios, na maioria das vezes, não tem para onde correr. É isso que eles vão fazer. Ele vai cobrar essa diferenciação entre classe e ID, vai colocar exemplos. Colocando exemplo para a classe teste, vai colocar um outro que seria elemento P, classe teste. Elemento P, ID e tal. Então ele vai se aprofundando em cima disso. E aí você tem que saber que a regra sempre vai ser do mais específico para o mais genérico. Beleza? Josi, vamos fazer o sorteio do...